Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, terça-feira, estamos mais uma vez para partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus 21, de 28 a 32. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O primeiro. Jesus lhe disse: Eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês, porque João veio a vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele, mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, o Senhor começa nos perguntando, nos indagando, né? O que nós achamos disto? Isso é uma pergunta para mim e para você. Hoje o Senhor nos indaga, Ele nos coloca essa situação para nos perguntar, para que nós possamos pensar o que nós pensamos disso, né? E aí ele fala que o homem tinha 2 filhos, ele disse ao primeiro: Filho, vai para a vinha trabalhar. E ele disse: Eu não vou. Mas depois ele foi. E ele disse ao segundo: vai, e ele disse: eu vou, mas não foi. E ele fala: qual dos 2 fez o certo, será justificado. E ele conta essa história, essa situação, para falar que as prostitutas e os cobradores de impostos vão sobressair, né, vão estar por primeiro no reino dos céus. Mas o Senhor nos chama a atenção nesse evangelho para uma coisa principal, que o nosso primeiro chamado é para a santidade. Todos nós nascemos para isso. Nós viemos de Deus e nascemos para voltarmos para Deus. Então esse é o nosso primeiro chamado, esse é o nosso primeiro envio que o Senhor nos chama, que o Senhor nos diz: vão para a vinha. E nesse caminho nós podemos pegar outros percursos, como as prostitutas, os cobradores de impostos, mas o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos, né? É como se Ele dissesse-nos assim, que nós temos que ter cuidado, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Porque Ele pode nos dizer também que no final da nossa vida nós podemos perder a salvação. Ou quando já estivermos perto de encontrarmos com o Senhor, nós podemos também perder a salvação. Mas Ele está nos dizendo aqui que por mais errado que sejamos, nós sempre temos a oportunidade de voltarmos. Nós podemos no primeiro momento dizer não ao Senhor e fazermos tudo que está de errado. Mas quando o Senhor nos chama, quando Ele diz: vem para a vinha, né, eu preciso me converter. E Ele vai fechar em algo principal aqui, que Ele vai dizer: eu lhes digo com autoridade essas coisas, né? Mas vocês mesmos, depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nisso. Então, não é só por conta que é os cobradores de impostos e as prostitutas que vão nos preceder, não é só por conta disso, mas é porque o Senhor está nos dizendo que nós estamos vendo todos os seus acontecimentos, todos os seus feitos, nós estamos vendo o Senhor, vendo a palavra, mas nós não estamos nos convertendo. É essa não conversão que é a resposta de não para o Senhor. É como se o Senhor me dissesse assim: não adianta eu dizer sim com a boca e as minhas ações dizerem não. Eu dizer: sim, Senhor, eu vou, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te louvo, né? Sim, Senhor, eu faço todas as coisas por ti, mas as minhas ações não são contingentes, eu não vou para vir a trabalhar. Eu quero ficar só nas palavras, mas o Senhor nos chama muito mais do que ficarmos nas palavras, ficarmos nas ações, passarmos para as ações. E é isso que Ele nos fala quando Ele nos fala da conversão, né? Ele vem dizer isso das prostitutas e dos cobradores porque eles realmente se converteram, né? E nós vimos essa conversão, nós ouvimos. Talvez você já tenha até vivenciado isso. Então é isso que o Senhor está nos falando como ponto principal desse evangelho de hoje. É a conversão.
viver no que é errado, é dizer não para o Senhor. Mas nós podemos nos converter e voltarmos a fazermos a vontade do Senhor, a tomarmos o nosso assento nessa salvação, a nos sentarmos na mesa e aproveitarmos do banquete. Da mesma forma, como o Senhor pode me dizer, Ele está me dizendo hoje para mim e para você, que eu posso estar que nem esse filho que Ele chamou no primeiro momento e que ele disse sim, mas ele não foi. Ele disse sim, mas ele não foi trabalhar na vinha. Ele não foi fazer a vontade do Senhor. Então, o diferencial não é só o dizer sim, mas é o se dispor a ir para a vinha, a fazer a vontade do Senhor. Porque é isso que mostra a nossa conversão, isso que mostra a minha conversão e a sua conversão. Querermos fazer a vontade do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, para que o nosso sim seja realmente sim, e o nosso não seja realmente não. E quando se trata do Senhor, eu posso ter a certeza que eu posso dizer não, mas o Senhor me dá a oportunidade de me converter e de voltar para Ele com um sim. Então, que o Espírito Santo hoje nos suscite, nos levante, para sairmos e trabalharmos na vinha, fazermos a vontade do Senhor. Pai Santo, amém.